Muito bom dia, você que está assistindo o programa Mais Saúde nessa segunda-feira, logo depois desse programa abençoado, Sorrindo para a Vida. Mas muito boa tarde para você que assiste a reprise às sextas-feiras, a 1h, geralmente almoçando. Mas temos horários alternativos que você pode estar nos assistindo, então boa noite se for o caso. Afinal de contas, o programa Mais Saúde fica disponível na internet, no maissaude.cançãonova.com, o tempo todo para você divulgar. E lembrando, divulgando o programa Mais Saúde, você está divulgando a comunidade Canção Nova. Mas eu adoro programas de receita, por isso que hoje estamos novamente no meu espaço gourmet. Você já percebeu que nós não estamos no estúdio da TV. Por quê? Porque quando eu escrevi o livro Tudo Posso, Mas Nem Tudo Me Convém, e eu coloquei todos aqueles alimentos que são complicados, que promovem uma alergia escondida e que comemos insistentemente, às vezes 3 vezes por dia, os 7 dias da semana, os 365 dias do ano, a gente vai perdendo a tolerância e vai começando a apresentar alergias e uma série de repercussões negativas no organismo. Então, quando eu coloquei naquele capítulo de alimentos alergênicos e coloquei no livro Alimente Bem Suas Emoções, alimentos potencialmente alergênicos, porque tem alguns que vai depender da característica da individualidade bioquímica de quem estiver ingerindo, mas os outros, na grande maioria, todo mundo se encaixa. Aí o que acontece? A gente fala para retirar o leite de vaca ou de qualquer outro animal. O ser humano foi feito para entender o leite materno, tá? E mesmo assim até um certo tempo, né? Manda tirar o glúten, meu Deus. Aí fala que o milho hoje está todo complicado, além de ser transgênico, estocagem inadequada, fungos promovendo assim, uma série de patologias. Aí a soja, que além de transgênica, tem um comprometimento em termos de digestibilidade enorme. Lembrando que o oriental que come soja há mais de 5.000 anos, entendeu que ele tinha que comer a soja coagulada ou fermentada. Mas mesmo assim, isso é de uma outra cultura e eu ainda digo assim, se você gosta, procure pelo menos comer esse tipo de alimento orgânico. Você já encontrou passarinho em plantação de soja? Não tem, de tanto agrotóxico que usa. Mas aí o que acontece? Comecei a receber e-mails do tipo, o que eu vou comer? Então, realmente, a sociedade moderna perdeu a referência do alimento. O alimento como Deus nos colocou lá em Gênesis, 3º dia. O que ele fez para comer? Legumes, verduras e frutas. Então, gente, esse tipo de alimento é o que eu vejo hoje nesse mundo contemporâneo, estarmos assim com as pessoas mais distantes deles. E daí eu resolvi, então, convidei o chefe Renato Calef para escrevermos juntos o livro Escolhas e Impactos, onde damos receitas. E graças a Deus nós estamos encontrando no mercado outros chefes altamente competentes com essa mesma visão funcional. Então, é uma delas, a competente chefe Nádia Campeotto, que eu convidei hoje. Obrigada, doutora. Obrigada para estar pelo aqui convite. conosco. Porque quando a gente fala em tirar glúten, adivinha o que você mesmo fala, né? O pânico do pão. Do pão. E aí, nós vamos agora trazer a primeira receita, porque vão ser 2 programas, para você entender bem bonitinho. Cada receita vai ser um programa, uma receita. E essa primeira vai ser de um pão. Que pão você escolheu pra gente? Um pão de abóbora. Um pão de abóbora onde a gente pode usar abóbora fresca. Então não precisa fazer o purê, cozinhar e com casca. Essa é aquela abóbora Cabotiá, né? Que tem aquela casquinha Sim. verde, né? Que parece um sapinho, né? Enrugadinho. Sim, depende da cor, né? Mas às vezes, quando ela tá mais madura, um pouco mais verde, mas geralmente a casca é mais verde. Então eu vou usar também por causa da fibra, né? Então é bem interessante e fica mais fácil, né? Só de pensar, eu vou fazer o purê, eu vou processar e as pessoas já perdem a vontade de fazer a receita. Exatamente. Quando a receita é muito trabalhosa, né? Então você vai fazer esse pão. Sim. É um pão que é super fácil, super provavelmente muito pouco calórico, porque inclusive Sim, bastante fibra. A abóbora, além de ter muita fibra, ela tem uma caloria baixa. Lembrando que esse amarelinho é luteína, é tudo de bom, tudo que tem amarelo, a gema do ovo, o pimentão amarelo, super bem-vindo, né? E vamos então aos ingredientes. Vamos usar 160 gramas da abóbora com casca.
1/3 de xícara de chá de água, 1 colher de sopa de farinha de linhaça, 1 colher de sopa de vinagre, 1/4 de xícara de chá de azeite de oliva, 1 xícara de chá de farinha de arroz integral, meia xícara de chá de fécula de batata, 1/3 de xícara de chá de polvilho doce, 1 colher de sopa de açúcar demerara, 1 colher de chá de sal, 1 colher de sopa de fermento para bolo e 1 tablete de fermento biológico, aquele fermento fresco que normalmente se usa para fazer pão. E 2 ovos inteiros e umas sementinhas de girassol para depois enfeitar este pão maravilhoso. Você começa de que maneira? Passo a passo para esse nosso... misturando as farinhas. Misturando as farinhas. Então eu tenho a farinha de arroz integral de preferência. Gente, a Nádia vai contar pra gente que dá pra fazer farinha em casa, tá? É um segredinho que a gente vai dar. Ótimo. Aqui eu tenho a farinha de arroz integral, eu vou misturar com a fécula de batata e o polvilho doce. Então, tá. Porque o glúten é uma cola, né? Então, quando a gente fala de fazer alguma coisa sem glúten, a gente fica sem aquela elasticidade. E o pão é aquela elasticidade, então fala como a gente pode substituir? Misturando as farinhas. Se eu fizer esse pão só com farinha de arroz não dá certo. Então eu vou misturar. Então o polvilho doce ele dá elasticidade, a fécula também. Então a gente mistura para imitar aí um pouco o glúten, mas depois eu falo um pouquinho sobre os outros ingredientes que a gente vai tentar. Bom, primeiro eu misturo as farinhas e reservo. Misturo bem. Quem não achar farinha integral de arroz, pode usar a farinha de arroz branco, porque depende do local, né? De onde as pessoas moram não encontram. Bom, aqui eu vou usar a Thermomix, mas quem não tiver pode usar um processador ou um liquidificador. E eu vou começar pela parte líquida, tá? Então, os ovos. Primeiro sempre a parte líquida. A parte líquida. Gente, vocês vão ouvir bastante falar desse produto aqui, esse Thermomix, que aliás eu digo que é o som de consumo de todos nós, né? todo mundo. Que é o que os chefs estão usando hoje, porque realmente é um aparelho fantástico. Mas você pode usar o seu liquidificador tranquilamente, fazendo exatamente o passo a passo dessa receita. Sim, ele foi feito para dona de casa. E aí depois os chefs, né, eles viram a eficiência e começaram a usar nos restaurantes, né? Também. Bom, aqui eu tenho azeite. O azeite de oliva, a água. Água a temperatura ambiente? Temperatura ambiente, não precisa ser água morna. Ok. E aqui eu tenho a abóbora. Gente, olha que máximo, porque a abóbora é dura pra gente descascar. Dá menos trabalho colocar ela com a casca do que ficar descascando e machucando a mão. Não, tem o risco de cortar. E fora que são fibras, São né? fibras que a gente joga fora. Pois é, e diminui o índice glicêmico, é alimento para as boas bactérias, enfim. E aqui eu tenho o vinagre de maçã. E agora eu vou bater. Aqui são 30 segundos. Uma velocidade alta. É esse o creme que nós temos da primeira etapa. Mas que massa linda! E sabe uma coisa bacana? Como você usou a casca, o verdinho... O verde Gente, fica ele lindo. muda a cor. Bom, agora aqui é só acrescentar as farinhas, né? Que eu já misturei no início. Então deu perfeitamente para vocês verem a textura que deve ficar quando você usar o seu liquidificador. A farinha de linhaça. Quem não tiver a linhaça, ou então pode fazer o quê? Pode pegar a linhaça comum e triturar. Tá, sim, ótimo. Dá para triturar em casa ou então usar outras alternativas de sementes, de fibras. Tá. Aqui eu tenho sal. O sal. O açúcar é pouco, mas ele vai ajudar na fermentação. Tá, o açúcar demerara, O açúcar demerara. Aqui eu tenho fermento para bolo, porque geralmente o pão sem glúten, ele tem a tendência de no forno baixar.
Aí ele ajuda nesse momento. Agora eu vou processar novamente. E nós temos o nosso pão pronto. É uma massa mole, não é uma massa de sova, né? Então, o glúten, o pão de glúten, a gente consegue bolear, ele tem um formato diferente, ele tem estrutura. Já aqui não, é uma massa mesmo de liquidificador. Mas a Nádia vai contar pra gente no próximo bloco um detalhe importante sobre o tipo de forma para você usar, o tipo de fermentação que a gente tem que favorecer. Então, esses detalhes todos vão ficar para o próximo bloco. Você fique bem atenta e você vai ver que nós não vamos para um intervalo de uma propaganda. Nós vamos apenas dar um pequeno break, como a gente diz, para você assistir a programação da TV Canção Nova, ver os acampamentos que nós teremos proximamente, porque essa TV, ela não vive de propaganda, ela não vende espaço publicitário. Ela é mantida exclusivamente pela providência divina através de você que é o sócio evangelizador, você que é nosso sócio, você que faz o seu algo a mais todos os meses. Uma maneira de você também estar fazendo o seu algo a mais é adquirindo os produtos de evangelização, inclusive os produtos do Dr. Rock, aquelas palestras de depressão maravilhosas que ele tem não só do Kairos, mas tem um acampamento agora de depressão e tem os livros que você pode estar adquirindo e fazendo assim a diferença no nosso projeto Dai-me Almas a chegar aos 100%. Mas a gente volta já já.